Olá, você que acompanha as ondas do rádio, da Rádio Band News FM, também o YouTube da Rádio Band News FM e todas as plataformas de áudio. Dando início aqui com Sempre Pé Direito, toda nossa sexta-feira, com um novo episódio do nosso Pretoteca. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Larissa Alves, ela é Cíntia Martins. A gente sempre comandando aqui esse Pretoteca, projeto lindo que fazemos, recebendo grandes pessoas, personalidades. Exato. Não vai ser diferente hoje, né, Cíntia? Não, de jeito nenhum, né? Sempre recebendo personalidades negras para a gente conversar sobre os mais diversos assuntos e reforçar, né, a presença de pessoas negras que por si só já é um ato político, né? Já é importante a gente estar só recebendo os nossos convidados aqui, a presença também. Pra gente, por que não, né? Te admiro muito, pronto. Eu também. Eu não preciso nem falar, né? Porque eu já falo em off e agora falando aqui pra todo mundo ouvir. É isso, além de parceiras aqui, a gente é amiga de verdade, né? Trocamos muito, então é uma alegria compartilhar esse programa tão importante com a Larissa Alves. E vamos, que hoje a gente tem mais gente importante para conversar aqui, como sempre, né? Ela que é do Rio de Janeiro, 36 anos... e que é filha de músicos, sobrinha de cantora, não tinha como fugir do assunto música, né? Não tinha como não ser outra coisa que não do universo da música. Então a gente tem a alegria de receber ela, que é uma sambista, podemos dizer, pagodeira. Que está ajudando a ressignificar, né? A reforçar o papel da mulher num ambiente tão masculino, né, Larissa? Exatamente. Vamos revelar, então? Thaís Macedo, seja muito bem-vinda ao nosso Pretoteca. Bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Prazer enorme falar com vocês, Larissa, Cíntia. Prazer todo nosso, Thaís. Thaís. Bom dia a todos que estão aqui assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exatamente. A hora que você estiver vendo, ouvindo o Pretoteca, tá valendo, seja bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, Thaís, é muito legal, né, ver a nova geração, né? A gente que tem a sorte de ter sido contemporânea e ainda ser contemporâneas, né, de tanta gente grande. Vou falar aqui, só para citar, né, Arlindo, que tem pouco tempo que nos deixou, Zeca Pagodinho, o próprio Bira Presidente, que também nos deixou tem pouco tempo, Jorge Aragão, que está aí, né, em plena atividade, conviver com esses bambas, Dona Alessi Brandão, que esteve aqui na Band não tem muito tempo, e aí ter essa nova geração desbravando esse universo tão sagrado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre pisar nesse templo que é o samba, que é o pagode. Eu, modéstia à parte, assim, enquanto ser humano, me considero uma pessoa muito feliz por viver de samba, viver o samba, principalmente de ter o privilégio de conviver com tantos talentos, como você disse, né, que foram pessoas que começaram lá atrás toda essa história e vêm desbravando esse território dentro da música brasileira. E eu me considero, inclusive, uma pessoa de sorte, né? Imagina você poder compartilhar músicas, trabalhos, palcos, projetos com Jorge Aragão, com Zeca Pagodinho, com Diogo Nogueira, com nomes que imagino que vocês duas também sejam fãs, né, admiradoras, e eu, quanto artista, estar assim em lugares em que nomes como esses estão, né, como você citou, o Arlindo, que acabou de nos deixar, enfim, eu me considero uma pessoa privilegiada. É maravilhoso, né? A gente consegue acompanhar pelas suas redes sociais também todas essas parcerias com que você já fez, essas pessoas que você se inspira, né? E é uma inspiração não só de fã, mas, claro, uma inspiração de artista. Exato. Vai moldando a artista que você quer ser. Antes da gente se aprofundar um pouquinho mais sobre isso... Exato. Thaís, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que eu quero muito, mas a gente queria trazer um trabalho mais recente seu, que é o Interrogação. Você fez uma parceria com o Gamadinho, inclusive a gente separou o vídeo, a Taya Nicati, que é a nossa produtora, nos ajudou aqui, para mostrar um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Vamos colocar. Bora ver. Não tô aqui pra te cobrar, não sei até quando vou esperar. Por favor, decide se é sim ou não. E acaba logo com essa interrogação. Tô louco pra gente dar um passo a mais. Sua insegurança te puxa pra trás. Pra que frear esse amor? Se tem sentimento, o resto tanto faz. A gente é bem mais do que muitos casais. Pra que frear esse amor?
coisa linda, viu? Coisa linda. Para quem está acompanhando a gente só pelas ondas do rádio e também pelo nosso Spotify, não conseguiu ver esta paisagem. Cíntia já ficou até emocionada. Cíntia que é carioca também, né, Pois Cíntia? é, dá até uma saudade. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como é que foi isso, como é que foi toda essa interação também com o Gamadinho. É um trabalho novo, novíssimo, agora no último mês, no 1º de agosto. Fala um pouquinho sobre ele pra gente. Essa música faz parte do meu segundo DVD. Esse projeto que se chama Do Meu Jeito, porque ele é todo a minha cara, assim, tudo que eu planejei milimetricamente. Gravado aqui no Rio, no Mirante do Pedrão, que é um ponte turístico maravilhoso, como vocês puderam ver aí, né? O cenário abençoado, enfim, o Pão de Açúcar ao fundo, então não me deu muito trabalho pensar nessa cenografia. E o Gamadinho gravou essa faixa comigo que se chama Interrogação. É a segunda faixa do projeto que a gente lançou. A primeira foi Viver Só, com a participação do Ferrugem. E é só, assim, uma provinha do que vem pela frente, porque a gente gravou aproximadamente 1h30 de pagode no projeto, em que a gente pretende lançar muito em breve, completo, nas minhas plataformas, no meu canal do YouTube. E quem mais que teve ao seu lado nesse projeto, né? Eu vi que teve o Ferrugem, até vi uns comentários dos seus fãs, né? Olha, você mal superei o seu feat com Ferrugem, você já vai e traz um feat com Gamadinho. Então, o que você consegue adiantar pra gente, assim, de revelar, né? Quem não conhece o seu trabalho ainda, do que vem nesse projeto aí? Bom, a gente tem, além do Ferrugem e do Gamadinho, tem a participação de um grupo de Brasília que se chama Benzadeus. Eu não sei se vocês viram, o grupo inclusive viralizou bastante, porque eles regravaram uma música do Exalta Samba, o Péricles super elogiou o cantor, que é o Magrão, que tem uma voz incrível. E é um grupo que também está despontando nesse cenário dessa nova geração do samba e do pagode. Eu tive o prazer de tê-los comigo nesse projeto também. E além do repertório, assim, a gente tem algumas surpresinhas, né? Além dessas músicas que são inéditas, a gente regravou alguns clássicos, uns lado A's, lado B's. Então, tem todo também um elemento surpresa aí nesse repertório. Eu tenho certeza que todo mundo que ouvir vai cantar junto e vai curtir muito o final de semana, churrasco em família, aquele clima que a gente que curte samba e pagode sabe como é. Não tem erro, ainda mais agora com a primavera se aproximando, aí vem o verão, e é do jeito que eu gosto, que muita gente gosta, não dá pra generalizar, né? Tem gente triste com o fim do inverno, mas, gente, o verão tá vindo, pagode, samba, deixa a gente muito mais leve e muito mais feliz. Agora, eu queria que você contasse um pouco do seu início, né? Falei que você é do Rio, mais especificamente de Macaé, né? E falei também, iniciando aqui, que você é filha de músico, sobrinha de cantora. Quem que é esse pai músico? Quem que é essa tia cantora que fizeram você escolher esse caminho da música, né? Com que idade você começou e decidiu que seria esse a sua estrada? Sempre que me perguntam onde começa a minha história na música, eu nem sei direito assim explicar quando começou, porque para mim a música faz parte da minha vida desde que eu me entendo como gente, né? Porque como meu pai tocava na noite, é compositor, toca violão, e a irmã do meu pai, que é a minha tia, a minha primeira referência de cantora, de voz feminina, né, na música, eles tocavam juntos, então eu tinha isso dentro de casa e eu acho que foi desde o berço, desde a barriga da minha mãe. E eu cresci, assim, durante, né, a minha infância, a minha juventude, muito apaixonada pela música. Porque isso era muito real dentro da minha casa, né, a minha família, os finais de semana, todo mundo reunido, cantando, tocando. E eu acabei optando por não ter a música na minha vida só como hobby, ou só como uma paixão ali dos finais de semana de diversão, quis seguir isso como profissão. Então, desde muito nova, eu já tinha essa ideia amadurecida na minha cabeça de seguir um caminho de cantora, né, carreira, construir uma história na música. E aí, como é que é esse início exatamente na indústria musical, né? Como que você entra? Você encontrou já portas abertas? Como é que foi todo esse processo? Não, portas abertas não, né? A gente precisa, enfim, trabalhar e
é um processo, né, de construção. E eu fui criada no interior do estado do Rio, então a gente acaba ficando um pouco mais distante, né, dos veículos de comunicação, gravadoras, rádios. Mas eu comecei cantando lá e fui conhecendo pessoas, fazendo contatos, até que vim parar aqui no Rio de Janeiro. Eu circulava muito nas rodas de samba, nos eventos, dava canjas, fazia participações e logo começaram a surgir os meus primeiros trabalhos. E aí eu já estava ali com os meus 17, 18 anos também começando a minha faculdade. Me formei em produção cultural na UF, né, na Universidade Federal Fluminense. E aos poucos eu fui ficando no Rio de Janeiro, né, inevitavelmente, trabalhando. Gravei os meus primeiros trabalhos, né, lancei o meu primeiro EP em 2015, produzido pelo Prateado, que é um dos maiores produtores, né, do samba e do pagode. E a vida foi se encarregando de botar as pessoas certas também no meu caminho e das coisas irem acontecendo aos poucos, mas sempre com muita dedicação, com muito amor, com muito trabalho. Eu gosto muito do que eu faço, então foi acontecendo. Não, e deve ser ainda muito desafiador, né? Até porque, não que você queira substituir, né, os bambas que a gente citou aqui no início, mas também perpetuar, né? Dar lugar ao novo, né? Perpetuar esse gênero tão importante, dar lugar ao novo. Você tem essa responsabilidade de estar aí nesse grupo à frente dessa nova geração e também a responsabilidade de ser uma mulher, né? Os desafios de ser uma mulher no ambiente do samba que eu comecei aqui trazendo para você, eu queria que a gente ampliasse um pouco mais esse assunto e até como a questão está tão presente, né, na nossa sociedade que eu iniciei falando aqui de, óbvio, homens que a gente respeita demais, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, e citei apenas a dona Alessi Brandão, sendo que temos tantas outras mulheres, né, que Elza Soares, Tereza Cristina, Martinália, né? Tantas mulheres que tiveram que bater cabeça, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, que inclusive, né, foi a primeira mulher a compor uma ala de compositores da Império Serrano, só conseguiu assinar um samba em 1965, a gente está falando de ontem, né? E, pô, a gente frequenta a roda de samba, a gente sabe como ainda é um universo muito masculino, né, Thaís? Eu queria que você falasse um pouco desses desafios de conseguir se impor enquanto artista, enquanto intérprete, enquanto compositora, né? De colocar ali a sua voz. Imagino que os desafios ainda sejam parecidos com dessas mulheres que vieram antes, mas talvez a sua geração tenha um pouco mais de força para conseguir se impor, ou eu estou enganada? Sim, um pouco mais de força e um pouco mais de... Não digo nem facilidade, né? Mas eu falo sempre com as minhas amigas cantoras que se hoje a gente chega numa roda de samba, pede um tom e sai cantando, é graças a todas as mulheres que lá atrás começaram a romper barreiras, a quebrar esses paradigmas e conquistar esse território, né? Graças a Clementina, a Jovelina, a tia Ciata, né? Que foi quem abriu a porta da sua casa para que o primeiro samba fosse escrito e gravado. E todos esses nomes que a gente citou aqui foram muito importantes para que hoje nós, mulheres, estejamos aqui escrevendo também a nossa história e dando continuidade a esse legado, né? Talvez não seja mais fácil, mas talvez a gente tenha, né, essas referências tão fortes e tão potentes que nos mostraram lá atrás o quanto nós, mulheres, somos potentes e capazes de fazer qualquer coisa, né? Isso é muito legal e também lembrei inclusive estar numa roda de samba, comandando. Com certeza. Pode falar, Cintia. Não, é porque eu lembrei de um projeto seu, eu estava dando uma pesquisada também sobre você, e um projeto muito interessante que você também coloca ali um monte de mulher na roda. Verdade. Junto com você, e esse projeto que tem o nome de Resenhas das Minas. Eu acho que você já traz toda essa influência, né, que a gente já está falando aqui, sobre tantas mulheres grandes e grandonas mesmo do samba. E aí você traz ainda esse mesmo intuito também, né? De levantar junto com você mulheres tão potentes quanto você e quanto aquelas que já trilharam esses caminhos pra gente. O que eu acho lindo, né? Quando a mulher ela chega num lugar e vai levando as outras juntas, né, com ela. Porque acho que essa é a essência. Fala um pouquinho sobre esse projeto também e o quanto isso de alguma forma impactou essas outras mulheres que participaram com você. O projeto da Resenha das Minas surgiu em 2022, e embora seja um projeto muito potente, né, surgiu de maneira espontânea, não foi pensado nem planejado, e eu nem cheguei a pensar, né, na
força e que ele ganharia depois de gravado e lançado, porque foi despretensioso. Mas eu sou uma pessoa muito entusiasmada e gosto sempre de reunir os amigos, de fazer um churrasco, de receber as pessoas em casa, fazer uma comida, tomar uma gelada. Eu comecei a fazer isso logo ali após o período de isolamento da pandemia, quando começou a flexibilizar e a gente com saudade, né, de encontrar os amigos. Fiz uns 2 ou 3 encontros em casa, reunindo algumas meninas que estavam mais próximas a mim naquele momento. E a gente gravou alguns vídeos, botou no Instagram e a gente viu que isso tinha um alcance fora do comum. E as pessoas pediam, grava para botar no YouTube, coloca no Spotify. Eu falei, ok, atendendo a pedidos. Combinei um dia, fiz uma roda no quintal, uma feijoada e gravamos esse projeto, a Resenha das Minas, volume 1. E, para minha surpresa, assim, o projeto atingiu números altíssimos que eu já nem mensurava anteriormente. E eu fiquei muito feliz. E aí entendi o quão forte, né, eram as meninas reunidas e o quanto o público também estava não carente, mas sedento, né, por projetos também, vendo meninas, mulheres serem protagonistas, não só à frente do microfone ali cantando, mas também tocando, né? A Resenha das Minas é uma roda inteira feita por mulheres, cavaco, banjo, violão, tantã, reco, surdo. E eu fiquei muito feliz de poder, assim, de maneira simples, contribuir para esse cenário feminino que vem ganhando cada vez mais corpo, né? Cada vez mais força dentro do samba e do pagode. Não, é muito incrível, né? A gente conseguir dar esses passos e ver resultado e ver que as pessoas realmente estavam carentes, né? De ver mulheres comandando roda de samba. Mas há um desafio no mercado de trabalho como um todo, quando o assunto somos nós, mulheres, né? Até se comparar, né? Tá na mesma posição que um homem, tá sempre ganhando menos. Eu queria saber se, para você, se você sentiu já essa diferença, se ela existe ou se há uma equidade, né? Porque as mulheres sempre estiveram no samba, mas a grana sempre entra muito mais para os homens, né? Em todas as profissões. Você sente essa diferença? Isso, de fato, é uma realidade para você no samba, no pagode? Sinto. É até engraçado falar, porque às vezes as pessoas têm uma leitura, né, quando eu falo a respeito do mercado de trabalho, de que, que está militando, que não precisa fazer comparação. Mas, inevitavelmente, as oportunidades são diferentes. Se a gente parar para analisar, né, o mercado atual, os artistas que já se estabeleceram, que já se consolidaram, em sua grande maioria, posso dizer que quase 100%, são nomes masculinos. Eu posso considerar que eu estou chegando, né, agora, então não tem como eu querer estar, né, lá no mesmo patamar, mas de fato as oportunidades são diferentes. Eu não falo nem em termos de cachês, mas de espaço mesmo, né? Se a gente for analisar hoje os grandes festivais, as casas de shows, enfim, a gente vê ainda a presença feminina nos line-ups, enfim, é muito pequena ou quase zero, quando não é zero, né? Que loucura, né? A gente falou aqui, já recebemos muitos artistas, né? A própria Larissa Luz, Lued Luna, Xênia França, que recentemente tiveram aqui. Olha, parece que pra gente estar num festival só pode ter uma, né? Onde tá Larissa, não tá Xênia, não tá Lineker, e parece que com mulheres no samba é o que você tá falando, né? Só pode uma ou nenhuma consegue dar esse passo. Colocam todas no mesmo pote, né? Como se todas fossem iguais e fizessem exatamente da mesma forma. Apesar de ser um gênero, pagode, sim, é diferente. Não tem como você comparar uma artista com outra, né? Então, essa limitação ainda é muito problemática, né? Principalmente dentro desses grandes festivais, como você mesma disse. E ainda mais para uma mulher como você, que em 2023 foi ali a terceira mulher mais ouvida no Spotify em relação a pagode. Então,
olha o impacto que tem isso, né? Quanto isso Exatamente. também impactou positivamente nessa sua caminhada mesmo. E até mesmo para a visibilidade. Porque assim, tem uma hora que a gente tem provas aqui. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Abra essa olha onde porta. eu tô alcançando, olha onde eu tô chegando. Como é que foi para você? Eu fico sempre muito feliz. Eu vibro muito para que essa cena feminina no pagode se consolide. E eu tô fazendo a minha parte, tô fazendo o meu trabalho, tô me dedicando. E é óbvio que quando a gente vê os resultados chegarem, isso é muito satisfatório e acaba nos impulsionando também a continuar, né? A seguir com esse gás, com essa vontade. Voltando aqui o que a gente estava falando com relação à presença das mulheres nos festivais, né? Você citou inclusive a Larissa Luiz e a Xênia, que eu sou fã, a Lued, inclusive, que eu assisti a entrevista dela aqui com vocês também. Que bom. No pagode há uma peculiaridade porque as pessoas não estão acostumadas a ver mulheres ocupando esses lugares ainda, né? Cantando. Nos outros segmentos, acho que no pop, no sertanejo, no funk, a gente já vê mulheres mais consolidadas, né, com carreiras que já têm uma agenda de shows, que tem uns números relevantes na internet. E o pagode, acho que a gente está ali no comecinho, né, plantando a sementinha para ver esse terreno germinar e florescer. Mas eu estou muito otimista, vendo mulheres incríveis trabalhando, lançando trabalhos e viver esse momento, né, ao lado delas, dessa construção. Isso é muito prazeroso, esse processo. É um pouco árduo, como a gente falou, né, por ainda encontrar resistência, enfim, de mercado, de contratantes, de festivais, mas é um processo prazeroso. Eu tenho certeza, boto fé de que vai ter uma realidade um pouco diferente daqui a alguns anos. Que assim seja, né? Você já está... Se acho que a gente citou abrir um caminho para você hoje, né? Certamente você está abrindo caminho para quem vem vindo atrás. E o bonito disso tudo é ver os frutos sendo colhidos, né? Me emocionou muito um vídeo seu no seu Instagram, você falando que, me avisaram que tem uma imagem minha no outdoor, só que eu tô procurando e não achei. E você foi lá atrás, achou, e a emoção era nítida no seu rosto de ver o seu trabalho sendo divulgado no meio da rua, para um monte de gente passando. É meio que... Como que é para você, né? A gente fica um pouco, se coloca na pele, né? Lógico, sem acreditar, tipo certeza. assim, caraca, realizei, né? Realizar um sonho é uma coisa bonita demais, né, Thaís? Eu fico sempre muito feliz e emocionada. Eu choro à toa, sou emotiva. Mas eu tento muito, né? A gente vive um mundo muito acelerado em que as pessoas, né, estão sempre falando de milhões de plays, não sei o quê. E eu tento dar muito valor a cada pequeno detalhe, a cada pequena conquista, a viver intensamente esse processo, porque às vezes na correria a gente até acaba, né, de comemorar as coisas que a gente planejou ali atrás, que a gente desejou ali atrás, está sempre pensando no próximo, como se carreira e trabalho fosse macarrão instantâneo, 3 minutos no micro-ondas, está pronto e já parte para o próximo. E eu tento ao máximo viver assim, cada segundo, cada conquista, e vibrar, e torcer, e chorar, e se emocionar. E eu tento parar e prestar atenção. Nossa, atingir a marca de 1 milhão de ouvintes. Tá, para muitos isso não é nada, isso é pouco, mas eu já tive 5 mil ouvintes mensais. Eu já quis muito ter 100 mil ouvintes mensais. E chegar a 1 milhão, nossa, isso é de fato uma conquista, uma realização. Tem um outdoor meu estampado num lugar público em São Paulo, no Rio de Janeiro. Cara, isso é incrível. Tá numa campanha de uma grande marca, enfim. Eu celebro tudo. Tudo eu comemoro, tudo eu vibro, tudo eu agradeço ao universo. E olha só, são 30 milhões de plays, tá? Nas plataformas digitais de consumo de Thaís Macedo. Falando assim sobre dados, já vamos chamar aqui as nossas telas da sala digital, porque a gente faz essa gravação na sala, que é uma parceria da Band com o Google, e tem alguns levantamentos interessantes que normalmente as pessoas ficam bastante espantadas. Quem não sabe, é um momento bastante legal. Vamos pedir para colocar aqui a nossa primeira tela, portanto. Rio de Janeiro lidera o interesse por Thaís Macedo. Talvez essa você não vai ficar tão surpresa, porque você é uma carioca, você tá aí na cidade maravilhosa. E em segundo lugar entra São Paulo. Não é uma surpresa para você, né, Thaís?
Não, Rio e São Paulo eu costumo acompanhar e sei que são as pessoas que mais consomem o meu trabalho, embora tenham outras regiões também, outros países. Mas fiquei surpresa porque no Spotify, por exemplo, o meu maior número de ouvintes está em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Eu até ficava assim, poxa, minha terra, né? Não fala, mas que bom, fiquei feliz agora. Maravilha, vamos ver a outra tela então, que a nossa sala digital produz aqui com outros dados sobre a Thaís Macedo. São os vídeos com mais visualizações no YouTube no último ano. Em primeiro lugar, Viver Só, que tem a participação do Ferrugem. Depois, né, no meu tempo chamava Poporri. A gente chama de Poporri ou de medley? Não sei, gente, só sei que são três músicas numa só. Eu sempre gostei de Poporri. Pois é, são 3 músicas numa só. Sinais, Engano e Ainda Bem, que tem a participação da Andressa Ayala. Na sequência, né, a interpretação dela de Vou Festejar com Jorge Aragão e convidados. Fuso Horário, depois Pouco a Pouco, Sinto Sua Falta, Eu Juro, com a participação da Andressa Ayala e Gica de novo. Você tinha ideia de que essas eram as suas músicas mais ouvidas, mais procuradas ali no YouTube, no Google? Tinha Viver Só, que é a feat com o Ferrugem, e aí é a minha música assim, de maior expressão até agora. Minha primeira música a tocar nos rádios, teve comercial em televisão, então é nosso trabalho mais recente com a maior projeção. E em segundo lugar tá a primeira faixa da Resenha das Minas que a gente lançou. Como eu disse, né, para minha surpresa, teve um alcance muito grande com as meninas. Foi com a Andressa Ayala, com a Gica, e na Resenha 1, e a Resenha 2 eu gravei depois com a Amanda Amado e com a Amanda Lin. Que demais. Que legal, que legal. Inclusive, a gente separou esse videozinho também do Viver Só, essa participação com Ferrugem, seu trabalho também recente. Vamos acompanhar então um que tá no outdoor, que ela ficou feliz da vida, tá? Bora ver. Posso aprender a viver só, mas viver junto é bem melhor. Por mim vai ser eu e você daqui pra sempre, até porque o fim não combina com a gente. Posso aprender a viver só, mas viver junto é bem melhor. Por mim vai ser eu e você daqui pra sempre, até porque o fim não combina com a gente. Minha gente, que voz, né? Não que é? vozes. Pelo amor de Deus, porque Combinaram o Ferrugem também muito. tem uma das vozes, né, dessa nova geração absurdas. E você, Thaís, realmente, quando eu ouvi a primeira vez, é um arrepio Arrepia. da cabeça aos pés. Arrepia mesmo. Thaís, tem alguma Obrigada. colaboração que você ainda tá em mente, assim, que a gente vai poder ver nos próximos anos, meses? Já tem alguma coisa para você adiantar pra gente? Algo que você gostaria muito e ainda não conseguiu fazer? Ai, tem muitas coisas. Mas de colaborações. Colaboração, eu posso colocar assim, um sonho que eu espero realizar um dia, tipo gravar com a Alcione, né? Ai, Porque maravilhosa. das que estão aí atualmente, para mim, a maior. Espero que esse sonho se realize. Aí tá aqui gravado, registrado. Vamos mostrar para Alcione, vamos fazer chegar mas tem nela. várias colaborações que eu gostaria de fazer. Péricles é um nome que eu gostaria muito de ter, enfim, junto ao meu trabalho. Sorriso Maroto, Tiaguinho. Tem muitos nomes, a lista é gigante, se eu parar aqui para falar. Mas você conseguiu fazer, né, essas colaborações com muita gente grande, né? A gente viu aqui o Ferrugem, o Gamadinho, você falou do Diogo Nogueira, que também teve uma participação importante na sua trajetória. Você lá no começo de carreira, né, conseguiu chamar a atenção do nosso saudoso monarco, Mauro Diniz, Luiz Carlos da Vila. Como que foi, né, você ali nesse início de carreira, se a gente for comparar com eles que já estão há tanto tempo, né, ter chamado a atenção dessa gente tão grande, já tão consolidada? Como eu disse aqui no início, para mim é um privilégio, né? Poder conviver com essas pessoas, né? Ser do mesmo tempo deles, embora de uma geração mais nova. E foi uma escola para mim, né? Isso tudo eu carrego hoje na minha bagagem enquanto artista. E eu pude e posso até hoje aprender com todos eles, né? Quando eu cheguei no Rio, novata, eu frequentava muito as rodas de samba, eu dava muita canja, eu fui fazendo contatos, eu sempre fui do network, né? De ir atrás, de conhecer, de me apresentar.
E acho que esse meu lado um pouco proativo, assim, de até ser um pouco cara de pau, me ajuda bastante. Foi o caso do feat do Ferrugem, né? A gente se encontrou numa gravação e eu já fui Ferrugem. Vou gravar, você quer gravar comigo? Enfim. E ele topou e acabou rolando. E são sempre experiências incríveis, né? Tá ao lado de artistas que a gente admira, que a gente é fã, e poder tê-los somando ao meu trabalho é sempre um presente maravilhoso. Incrível. E Thaís, seu trabalho é um conjunto, né? Você tem bastante controle criativo também, se envolve na parte de figurino, na parte de palco, divulgação. Ou seja, não é uma artista que só chega para cantar, é uma artista que se envolve com várias etapas, né? Acho que um dos projetos seus que dá pra gente falar sobre isso é o Do Meu Jeito. Queria que você falasse o quanto isso impacta também você como artista, a construção do que você está se tornando exatamente ali pro que você quer mais pra frente também. Eu já até falei aqui anteriormente que eu curto muito o processo, né? Mais do que atingir o objetivo, é cumprir cada etapa. E com a minha formação em produção cultural, isso também me ajuda muito, né? Eu sou muito atenta para além só do palco, do repertório, em todo o bastidor até chegar no momento do show. E isso começou por uma necessidade. Eu sou uma artista que eu não consigo ficar parada, esperando, né, a oportunidade. Eu gosto de criar uma oportunidade quando ela não existe. E no momento em que eu estava ali sem um escritório para gerir o meu trabalho, eu comecei a colocar a mão na massa e, enfim, fazer as coisas do meu trabalho. Calhou do meu marido, que era de outra área, né? Ele é engenheiro de formação, veio também me ajudar. E o que era uma necessidade acabou se tornando uma coisa que a gente faz hoje com prazer e com vontade, que a gente gosta. E hoje, nós dois juntos, a gente cuida da gestão do meu trabalho. E eu amo cuidar de cada detalhe. E o projeto do meu jeito, o nome é do meu jeito exatamente por isso, assim, desde o carpete que está no palco, até onde vai ficar o gerador, até os elementos de cenografia, de luz. Eu participei de todas as etapas, de todas as reuniões. A estratégia de lançamento do marketing, eu gosto de meter o dedo em tudo e participar. Eu curto de verdade, assim. Isso me deixa muito realizada enquanto artista, quando a gente vê o produto pronto para lançar. E, nossa, eu ajudei a pensar em cada detalhe. E em cada detalhe tem a minha assinatura, imprime o que é Thaís Macedo. E qual que é a parte mais difícil disso, né? Porque às vezes a gente que vê de fora, tá tudo pronto, tá tudo perfeito, tá lindo, maravilhoso, a gente não sabe qual foi a dificuldade de tudo isso, né? E aí chega o ponto também do artista passar por esses processos e entender que há toda uma coisa por trás para fazer tudo aquilo acontecer. Então, desses processos todos que você se envolve, qual que é aquele mais difícil? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito o nosso lado emocional, né? Para conseguir manter o equilíbrio de chegar bem no palco, de estar feliz, de estar com uma energia boa, porque a gente encontra muitas adversidades, muitas dificuldades, a gente tem que driblar ali, aprender a, a improvisar também, né? Às vezes, por exemplo, eu que sou uma artista que ainda não sou, não estou num patamar gigante de investimento, de orçamento, a gente tem ali as nossas limitações, então a gente usar a criatividade, aprender, né, a criar dentro do que está ao seu alcance naquele momento, né? Não ficar esperando ter o investimento certo, ter o momento ideal, ter, enfim, todas as condições para você fazer o projeto. Não, olha, o que eu tenho agora é isso, então eu vou fazer com o que eu posso fazer agora. Então, aprender a ter esse jogo de cintura mesmo, né? É, Às vezes é difícil, mas você conseguir lidar com tudo isso e ainda assim realizar e ficar feliz com isso, essa acho que é uma
Quando a gente aprende, né, eu acho que isso é que aí é que tá o pulo do gato. A gente vê a coisa dando fruto, né? Dando resultado, você conseguindo ter. Sim. A gente não tem controle de nada na vida, né? Mas poder ter minimamente nas suas mãos ali as decisões que você vai tomar sobre a sua carreira, né? São os frutos rendendo e também gerando semente. E é sobre semente que eu quero falar, né? Pra gente começar a encerrar. O que você diria, né, para alguma menina que tem esse sonho de estar nesse lugar, né, de estar protagonista da própria vida, da própria carreira, levando o nome do samba, né, adiante, e até, né, de outras que estão do seu lado, que às vezes têm uma certa dificuldade ali. Tem sempre alguém se inspirando na gente, né, Thaís? Bom, eu diria para essas meninas que estão sonhando, que estão começando e almejando, né, construir uma história. Primeiro lugar é nunca deixar de estudar sempre, buscar referências, enfim, entender ali aonde quer chegar, né? Traçar mesmo ali uma rota, botar no papel, porque isso é muito importante a gente saber para onde a gente quer ir, né? E aí é colocar amor, colocar dedicação e trabalhar. Não tem outra fórmula, outro caminho. É trabalhar duro, é suar, é correr atrás, porque uma hora a resposta vem, o resultado vem. A gente nunca sai dessa vida vazia, né? Sempre leva alguma coisa com a gente e deixa algo. E você está deixando uma trajetória muito inspiradora, muito bonita e uma voz que, pelo amor de Deus, né? Exatamente. A gente não vai deixar ela embora Claro que não. sem cantar pelo menos um pouquinho pra gente. Eu sei que você não está aqui presencialmente, mas, por favor, nos dê a honra de cantar. A gente deixa a sua escolha, tá? Mas tem que cantar. O artista que passa por aqui, a gente sempre faz isso. Escolhe uma música e dá uma palhinha pra gente. Tá. Vou cantar a Interrogação, que é mais recente, com o Gamadinho. E convido todos a assistirem, inclusive no meu canal, o vídeo com o Gamadinho, com o Ferrugem. Em breve o projeto completo também vai estar disponível do meu jeito. Não tô aqui pra te cobrar, não sei até quando vou esperar. Por favor, decide se é sim ou não. E acaba logo com essa interrogação. Tô louco pra gente dar um passo a mais. Sua insegurança te puxa pra trás. Pra que frear esse amor? Se tem sentimento, o resto tanto faz. A gente é bem mais do que muitos casais. Pra que frear esse amor? Sensacional, gente. Que voz. Eu já vou abrir aqui o Spotify, porque eu vou ouvindo a Thaís Macedo no caminho para casa, porque não tem condição. Parabéns, você falou que Thaís. vai ter o projeto todo, só manda uma data aqui pra gente já deixar registrado. Eu mando. Eu não tenho ainda a data de lançamento, mas acredito que no próximo mês a gente já tenha isso definido e eu mando para vocês a divulgação do lançamento e espero que vocês ouçam muito. Thaís Macedo, do meu jeito, no Rio de Janeiro, ao vivo. Arrasando Que maravilhosa. sempre. Thaís, foi uma alegria receber você, conhecer um pouco mais da sua história e ver que o nosso samba, o nosso pagode está perpetuado em boas mãos. Obrigada, viu? Até a próxima. Muito sucesso para você. Obrigada. Eu que agradeço pelo espaço aqui para falar sobre o meu trabalho. Até a próxima, muito prazer. Até Obrigada. A próxima. A gente se vê num show seu, que assim seja. Por favor, por favor. Tô esperando vocês, hein? Obrigada, viu, Thaís? A gente agradece também a você que ficou com a gente até aqui também. Toda a nossa equipe que faz esse Pretoteca acontecer. A gente agradece a Tayane Cátio, Beatriz Alencar, que são as nossas produtoras. A Beatriz Alencar também que faz a edição desse programa. O Zé Florentino, responsável por gerar os dados aqui da Sala Digital, que os artistas sempre ficam bastante surpresos. A Thaís, ela já sabia, já entendeu, claro, porque são dados que revelam muito sobre esse artista, claro, mas conta um pouquinho da trajetória que a pessoa já está trilhando ali, né?
Temos também o Zé Antônio de Araújo, que faz a sonorização, e o Alex Oliveira, hoje fazendo a operação do switcher. Muito obrigada a toda a nossa equipe que ajuda a gente a trazer e fazer esse projeto ficar de pé. É isso. Obrigada à nossa equipe por sempre fazer o Pretoteca acontecer. Obrigada, Larissa, minha companheira fiel de todas as semanas, todos os programas. E a você também, nosso fiel escudeiro do outro lado, sempre acompanhando o nosso trabalho. Um beijo para você. Até o próximo Pretoteca. Tchau.